Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre os atributos de Deus. E hoje vamos ver mais alguns atributos importantes que são facetas do caráter, qualidades, virtudes, perfeições de Deus, para que possamos conhecer mais e mais o nosso Deus. Nós estamos baseados em Romanos 1, de 19 a 20. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 1, de 19 a 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, de forma resumida, os atributos de Deus, as qualidades de Deus, as virtudes, aquilo que faz parte da substância, da essência do próprio Deus, são manifestos através da criação, das criaturas e de tudo aquilo que Deus criou. Por isso o homem não tem como chegar um dia diante do Senhor e se tornar indesculpável diante de Deus por desprezar o conhecimento de Deus. Deus se revela aos homens de diversas maneiras, entre elas, e a principal é as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Se ele não tem acesso a isso, existe a natureza, a consciência e outros elementos que nos fazem conhecer mais a Deus. E agora nós vamos falar sobre uma qualidade do caráter de Deus, um atributo ou uma perfeição, conhecido como soberania. E nós queremos dar uma breve explicação o que é a soberania de Deus. Qual é o significado da soberania de Deus? Soberano significa, no conceito bíblico, principal, chefe, supremo, e trata primeiramente de posição, ou seja, Deus é o ser supremo do universo. Depois, também de poder também, é o Deus supremo de poder, ou seja, Deus é o poder supremo do universo. As escrituras revelam como ele exerce esse poder. Um soberano pode ser um ditador, e é tudo aquilo que Deus não é. Ou alguém que poderia abdicar do uso de seu poder, algo que Deus não fez. Deus exerce o seu poder, um poder total sobre todas as coisas, mesmo que possa escolher deixar que certos eventos ocorram de acordo com as leis naturais ou leis espirituais que ele mesmo estabeleceu. Isso não afeta em nada a soberania desse Deus que exerce o poder total sobre todas as coisas. O que as escrituras falam sobre o poder de Deus? Em primeiro lugar, Deus tem um plano. Existe um plano de Deus para todas as coisas. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 18. E esse plano é abrangente, conforme Efésios 1:11. E tudo está sob o seu controle, conforme nós vemos o Salmo 135, versículo 6, inclusive o mal. Ainda que o Senhor não se envolva com ele, ou seja, não produza o mal, né? Ele jamais vai fazer isso, não se envolve, Deus não se envolve com ele, ou seja, com o mal, conforme diz Provérbios 16:4, ele continua controlando todas as coisas com o seu poder. Seu principal objetivo, dentro dessa soberania, é o louvor da sua glória, conforme nós vemos em Efésios 1:14. Quais são os problemas que podem surgir quando nós pensamos acerca da soberania de Deus e quais são as respostas diante desses problemas? Primeiro, a soberania de Deus parece contradizer a liberdade de Deus, ou então a responsabilidade que o homem possui. Mesmo que possa ter essa aparência, a perfeição da soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. A aparência aqui de contradição, é isso que nós estamos falando. Então nós não devemos negá-la, apenas porque não conseguimos conciliá-la com a nossa mente ou com o próprio conceito de liberdade e responsabilidade que nós mesmos, seres humanos, possuímos. E mais, se Deus é soberano, como a criação pode estar tão repleta de coisas malignas? É uma das perguntas que surgem, né? E nós vamos ver que o homem foi criado com genuína liberdade. O homem foi criado com genuína liberdade. Presta atenção nisso que nós vamos falar. E esse homem, mesmo tendo liberdade,
né? Deus deu a ele o exercício dessa liberdade, e nesse mau uso da liberdade, ele acabou entrando, muitos deles, né, em rebelião contra Deus, introduzindo assim, desde o nosso patriarca, né, um dos nossos pais, o pai principal da humanidade, que foi Adão. Ele introduziu, através da sua rebelião, o mau uso do seu livre-arbítrio, o mau uso da sua liberdade, ele introduziu na raça humana o que a Bíblia chama de pecado. Então, embora tenha sido Deus quem estabeleceu o plano, e o plano de Deus jamais se frustrará, ele não esteve, de modo algum, envolvido nessa introdução do mal. Ou seja, Deus não introduziu jamais o mal. Seja no caso de Satanás ou posteriormente no caso de Adão aqui, Deus não introduziu o mal no mundo. Apesar de Deus odiar o pecado, por motivos, né, não revelados a nós, o pecado existe por permissão do Senhor. Isso é muito importante. Não é porque Deus permitiu que ele seja responsável pelo fato da existência do mal, né? Até porque o mal nada mais é do que a desobediência às leis morais de Deus, ok? Todo o mal produzido na humanidade, no mundo, na criação, no universo, nada mais é do que a violação de uma lei moral, natural ou espiritual de Deus. Então, de alguma maneira, o pecado deve fazer parte do plano eterno de Deus. Caso contrário, Deus não seria soberano. Mas o Senhor não criou o mal. Caso contrário, ele não seria santo. Ou seja, soberania e liberdade formam uma antinomia, isto é, uma contradição entre dois princípios aparentemente válidos ou entre inferências corretamente deduzidas desses princípios. Contudo, né, as antinomias na Bíblia, ou seja, esse contraponto, esse aparente paradoxo, são apenas contradições aparentes e não definitivas. É possível, sim, aceitar as verdades de uma antinomia e viver com elas, como, por exemplo, o preto e o branco. São contrastes, mas é possível viver, até se vestir com uma roupa preta e branca, ok? Então é possível aceitar as verdades de uma antinomia e viver com elas, aceitando pela fé o que não somos capazes de entender. Lembre-se disso, a mente humana é limitada, e dentro dessa mente limitada tem muitas coisas que nós não conseguimos compreender na sua totalidade, na sua plenitude, somente quando nós estivermos diante do nosso Senhor face a face. Ali nós conheceremos Ele e saberemos a revelação de todas as indagações e mistérios humanos. Ou então, né, quando nós voltamos aqui nesse assunto, podemos harmonizar essas aparentes contradições em uma antinomia, mas isso acabará levando-nos a enfatizar demais, às vezes, uma verdade e acabar negligenciando ou até negando a outra verdade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, a soberania não deve anular o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não deve enfraquecer a soberania. Ok? A seguinte característica que nós vamos abordar é a unidade de Deus. Ou seja, essa perfeição de Deus chamada unidade, ou esse atributo de Deus chamado unidade. Qual é o significado disso dentro do conceito bíblico? Unidade quer dizer que só existe um Deus, que é indivisível. O que as Escrituras falam sobre isso? A unidade de Deus foi uma das principais revelações do Antigo Testamento, conforme perpetuado na declaração do Shema. Nós vamos ler aqui o Shema judaico, que nós também cremos que fala dessa unidade de Deus. Shema é um termo hebraico relacionado com ouve, a primeira palavra dessa declaração, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, esse versículo pode ser traduzido de muitas maneiras, inclusive assim: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Ou seja, enfatiza aqui a unidade de Deus. O Senhor é nosso Deus, somente o Senhor, que ressalta a singularidade de Deus em contraste com os demais falsos deuses ou deuses pagãos. Ok? O Novo Testamento, mesmo trazendo uma clara revelação da Trindade, também afirma a unidade de Deus. Lá em Efésios 4:6, em 1 Coríntios 8:6,
em 1 Timóteo 2,5, também fala sobre a unidade de Deus. Isso significa que as pessoas da Trindade não são essências separadas dentro de uma essência divina. Deus é um em número e também em singularidade. Ok? E por último, a última faceta do caráter de Deus, né? A última perfeição de Deus, ou o último atributo de Deus que nós estamos abordando nessa série sobre conhecer mais a Deus, sobre os atributos de Deus, é o atributo da verdade. Verdade. O que a Bíblia fala sobre a verdade? O que as Escrituras dizem a respeito da verdade? Qual é o significado dessa verdade e que implicações tem isso com a vida do cristão? Em primeiro lugar, o significado do conceito bíblico de verdade. Verdade significa concordar com o que é representado e inclui as ideias de veracidade, fidelidade e coerência. 3 características essenciais de Deus e que eu e você também temos que ter na nossa vida: veracidade, fidelidade e coerência. Dizer que Deus é verdade equivale a dizer que, de uma maneira mais compreensiva, Ele é coerente consigo mesmo. Ele é tudo o que deveria ser. Ele se revelou como realmente é. E além disso, Ele e sua revelação são totalmente fiéis e confiáveis. O que as Escrituras dizem sobre isso? Primeiro, que Deus é o único Deus verdadeiro. Está lá em João 17:3. Nós vamos ler aqui João 17:3. A Bíblia Sagrada diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é um resumo da vida eterna: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus Cristo a quem tu enviastes. Ou seja, a Escritura está dizendo isso: Deus é o único Deus verdadeiro, conforme João lemos agora 17:3. Portanto, também Deus não pode mentir, porque Ele é verdade, Ele é verdadeiro. Está lá em Tito 1:2, Paulo fala isso ao seu filho na fé Tito. Também lá em Romanos 3:4, a Bíblia diz, e Hebreus 6:18, que Deus é sempre confiável. Você pode confiar em Deus, plenamente em Deus. Ele é fiel, Ele é veraz, Ele é coerente com aquilo que diz, Ele é fiel com relação às suas palavras. Ele não deixará suas palavras voltarem vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi determinada. Quais são as ramificações quando nós pensamos sobre a verdade de Deus? Essa perfeição ou atributo de Deus. Em primeiro lugar, Deus é verdadeiro consigo mesmo. Como Ele é perfeito dentro das suas perfeições e de todos esses atributos que nós já mencionamos, esses atributos, eles trabalham em perfeição no ser de Deus. E Deus é verdadeiro consigo mesmo. Deus não é falso, Deus não engana ninguém, por isso não pode fazer algo que contraria a sua natureza, pois na sua natureza, na sua essência, Deus é verdade. As suas promessas jamais podem ser quebradas, as suas promessas jamais podem não ser cumpridas. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo 2,13. A Bíblia, a sua palavra, as Escrituras Sagradas também devem ser consideradas de forma inerrante, infalível e verdadeira. Ou seja, um pensamento conclusivo, né, sobre tudo isso que nós falamos, sobre as perfeições de Deus. O que nós podemos chegar em tudo isso que nós falamos nesses vídeos? Todas essas perfeições de Deus, todos esses atributos de Deus, descrevem o único Deus que existe. O homem criou seus próprios falsos deuses na sua loucura, na sua corrupção, as quais é capaz de controlar e de manipular os próprios homens enganados por esses falsos deuses. Já os cristãos muitas vezes, possuem um conceito distorcido, deficiente de Deus pela mesma razão, para tentar de alguma maneira criar um Deus segundo a sua imagem, tentar manipular a Deus ou o Senhor, ou então para não precisar encarar o único e verdadeiro Deus um dia diante de um juízo. Mas o único Deus verdadeiro que existe é aquele que foi revelado primeiramente na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, por meio de todos esses atributos que nós falamos, ou perfeições de seu ser. Conhecer esse Deus vivo e verdadeiro requer o milagre da graciosa revelação que Ele faz de si mesmo. Ou seja, temos que viver por toda a nossa vida adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é um privilégio de todos aqueles que o conhecem.
prossigamos em conhecer cada dia mais o nosso Deus, um Deus que é unidade, um Deus que é soberano, um Deus que é verdadeiro. As 3 atributos e características que nós aprendemos aqui através desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Espero de alguma maneira estar abençoando você através desses estudos. Faça seus comentários, suas perguntas, qualquer coisa que você quiser que nós tratemos, falemos, a gente de alguma maneira vai pesquisar, correr atrás e trazer esse conhecimento para você. Que Deus te abençoe. Siga o nosso canal, dê um joinha, dê um like aí também e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.